Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Fala família Liga, Igor falando. Hoje eu trago um indicador inédito, nunca trouxe esse indicador aqui no canal, que é justamente um indicador de projeção de crescimento logarítmico para o Bitcoin e também de valor justo. Eu vou mostrar nesse vídeo aonde ocorrem os grandes períodos de acumulação e o chamado, o que eu chamo dos grandes períodos que você tem a oportunidade de mudar de vida. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas hoje a gente vai fazer então um estudo em relação ao indicador de projeção logarítmica, um crescimento do Bitcoin em relação às bandas de projeção logarítmica, um indicador do Benjamin Cohen, um youtuber muito famoso americano. Essa é uma ferramenta paga dele. Então, eu vou aqui mostrar para vocês em relação a minhas considerações a esse indicador e também, obviamente, uma visão sempre do Bitcoin a longo prazo. Aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin semanal. Então, cada barra dessa aqui, se eu der um zoom, vocês vão conseguir ver melhor. Cada barra dessa aqui representa uma semana, mas a gente vai olhar mais aqui no macro mesmo. Aqui a gente tem justamente uma banda inferior aqui de verde e uma banda superior aqui em vermelho. E são bandas então que crescem conforme essa projeção logarítmica, justamente para a gente então acompanhar um crescimento de determinado ativo. Em azul aqui na vertical, como vocês já sabem, eu marco os halvings, então halving de 2012, 2016, 2020 e o próximo aqui em 2024. Então a primeira coisa legal de mostrar aqui nesse indicador é porque foi um indicador muito assertivo em relação aos grandes períodos de acumulação e o que eu chamo também de períodos de mudança de vida para qualquer pessoa, que é justamente quando você acumula, quando ninguém quer saber de Bitcoin, você acumula nos grandes bear markets, você acumula naqueles grandes períodos onde o desinteresse é total, então são esses períodos realmente onde as mudanças de vida ocorrem, como eu gosto de dizer. Então vocês notam aqui que a gente primeiro teve, bem no início do Bitcoin aqui, quando o Bitcoin aqui a gente estava em 2011, 2010, então aqui o Bitcoin praticamente desconhecido para todo mundo. A gente teve o Bitcoin começando então aqui nessa banda inferior, essa banda verde. Depois a gente teve aqui o primeiro rally que o Bitcoin deu em 2011 aqui, chegando a alcançar essa banda vermelha. E depois aqui mais um período aqui de forte de acumulação. E aqui já foi pré-ciclo aqui de 2013, pré-halving de 2012. O Bitcoin também transitando aqui nessas bandas verdes, entrando aqui nos grandes períodos de acumulação. Aqui sim, talvez o bear market mais clássico que a gente teve, que foi aqui pré-ciclo de 2017, então também aqui um grande período de acumulação. Aqui a gente teve de 2015 a 2017, praticamente 2 anos nessa banda verde aqui, essa banda inferior, então um grande período de acumulação. E mais recentemente agora, pré-ciclo de 2020, 2021, aqui a gente teve então um grande período de acumulação também. Então sempre que o Bitcoin ele vem para essa banda inferior, essa banda verde, são grandes períodos de acumulação e períodos realmente onde a mudança de vida ocorre. Em contrapartida, a gente tem a banda superior aqui. E a banda superior, que está marcada aqui em vermelho, ela realmente marca aqui geralmente o topo dos ciclos. A gente tem aqui 2011, que foi o primeiro rally que o Bitcoin fez. Aqui a gente tinha a emissão de 50 Bitcoins por blocos minerados. A gente tem aqui 2013, onde a gente tinha aqui, depois do primeiro halving, 25 Bitcoins por bloco minerado. Halving então em 2012, a gente alcançou aqui, como vocês podem ver, essa banda superior vermelha. A gente tem aqui o ciclo de 2017, onde a gente também alcançou essa banda superior aqui. Por 4, 5 semanas aqui a gente ficou dentro dessa banda. E mais recentemente, o ciclo de 2021, como vocês podem ver, a gente chegou a tocar nessa banda vermelha aqui, mas não entrar no primeiro topo que o Bitcoin fez em março, fevereiro, abril de 2021. Então aqui com certeza eu fiz um vídeo fechado aqui também pro clube de membros, mostrando que realmente esse topo aqui foi um topo que, pela minha estratégia, e eu explico a fundo a minha estratégia no curso, esse primeiro topo aqui foi um topo clássico. Minha estratégia chegou a bater um nível de risco que de 1 a 100 chegou a 0,94 aqui. Então
também foi um topo muito clássico do mercado. Vários indicadores apontavam naquele momento que realmente o Bitcoin ele poderia estar encontrando um topo, ainda até tinha mais um espaço para subir um pouco mais. Ali era um grande sinal de alerta. Infelizmente a gente não tinha o canal ainda aqui na Liga. A Liga Cripto ainda não existia. Aqui tinha acabado de ser criado, na verdade, aqui em março de 2021. Mas então aqui a gente não chegou a entrar como a gente fez nos últimos anos, mas a gente chegou a tocar aqui, isso é muito claro. E no segundo topo, pela primeira vez a gente fez um topo aqui que não nem encostou aqui na banda superior. Então, a pergunta que fica é o seguinte: antes do próximo halving aqui, em 2024, será que nós vamos conseguir fazer um topo aqui? De repente o Bitcoin vem, toca aqui nessa banda verde, digamos que essa banda verde cresce assim, então o Bitcoin vem, toca nela e consegue fazer um topo entrando aqui de fato nessa banda vermelha. É uma possibilidade, mas então a gente vai ter que ficar de olho. Aqui a gente tem o próximo halving marcado em azul, justamente para ver se a gente vai ter um topo, como foi anteriormente feito nos últimos ciclos, um topo que entrasse de fato nessa banda vermelha, que foi o que aconteceu nos últimos ciclos de alta. Mas verdade seja dita, esse indicador para mim, ele serve principalmente para ver os grandes períodos de acumulação. Ele é muito simples. Quando você tem o Bitcoin transitando aqui na banda inferior verde, foi onde historicamente ocorreram as grandes acumulações de Bitcoin, aonde que se você tivesse acumulado historicamente e obviamente segurado esse Bitcoin, né? Porque não adianta nada você comprar Bitcoin no tempo certo, no preço certo, entre aspas, mas você vender semana que vem porque algo te assusta, alguma notícia externa te assusta, você vender. A gente sabe que a grande magia, entre aspas, do Bitcoin é a acumulação em períodos em que ninguém quer saber de Bitcoin e justamente carregar esse Bitcoin para o longo prazo. Então, a gente tem que, por esse indicador, os grandes períodos de acumulação vêm quando ele se encontra aqui dentro dessa caixa verde, como foi mais recentemente aqui durante todo esse período aqui de 2018, 2019 até 2020. E também, em contrapartida, uma possível realização para depois tentar pegar mais barato quando ele encosta aqui ou entra nessa caixa vermelha. Só que, atualmente, o que a gente está vivendo é que o Bitcoin ele não se encontra em nenhuma das duas situações. Ele não se encontra nem na caixa verde, nem na caixa vermelha. Então Benjamin Cohen ele até chama aqui de No Man's Land, né? Que é como se fosse a terra de ninguém. O Bitcoin tá entre essas duas bandas, tá na terra de ninguém. Então, ao certo, você não tem ali uma posição clara que é acumulação no verde e possível realização para tentar recomprar mais barato no vermelho. Quando você está no meio dessas duas faixas, você não tem muito um direcionamento claro. Então, ele tem aqui outro indicador que completa essas bandas, que é chamado de Fair Value. E esse é mais famoso, é como se fosse o preço justo por Bitcoin. Então aqui a gente tem esse crescimento do valor justo do Bitcoin também aqui em projeção logarítmica, e vocês notam que o Bitcoin ele vai crescendo acompanhando esse valor justo, só que ele vai transitando por vezes abaixa aqui, como todo esse bear market, faz o topo acima, abaixa aqui o fundo do último bear market em $3.000, aí o mini rally em 2019 ele consegue subir um pouco esse valor justo, outro bear market aqui, o Corona Dump, fez o topo aqui superior. Então ele vai crescendo seguindo essa projeção logarítmica de valor justo, na verdade seguindo o valor justo, vamos falar valor justo. Então ele vai seguindo esse valor justo, que é literalmente como se fosse o valor justo por Bitcoin ao longo do tempo.